Ensina-nos, Senhor Jesus, ensina-nos a orar. Ensina-nos, Senhor Jesus, ensina-nos a amar. Irmãos e irmãs, paz e bem, continuando nossas reflexões sobre o ano da oração, estamos percorrendo a oração que Jesus nos ensinou, Pai Nosso. Hoje chegamos à segunda invocação, venha a nós o vosso reino. É esse o nosso desejo, que o reino de Deus aconteça entre nós, que haja paz, justiça, amor. Façamos então a oração do ano jubilar. Pai que estás nos céus, a fé que nos deste no teu Filho Jesus Cristo, nosso irmão, e a chama de caridade derramadas nos nossos corações pelo Espírito Santo, despertem em nós a bem-aventurada esperança para a vinda do teu reino. A tua graça nos transforme em cultivadores diligentes das sementes do Evangelho que fermentem a humanidade e o cosmos, na espera confiante dos novos céus e da nova terra, quando vencidas as potências do mal, se manifestar para sempre a tua glória. A graça do jubileu reaviva em nós, peregrinos de esperança, o desejo dos bens celestes e derrame sobre o mundo inteiro a alegria e a paz do nosso Redentor. A ti, Deus bendito na eternidade, louvor e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Jesus fala do reino em parábolas. Foram várias as parábolas nas quais Jesus vai revelando traços do seu reino. Vamos então ouvir uma dessas parábolas de Jesus. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 13, versículos de 24 a 30. Jesus contou outra parábola à multidão. O reino do céu é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Uma noite, quando todos dormiam, veio o inimigo dele, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que arranquemos o joio? O dono respondeu: Não. Pode acontecer que, arrancando o joio, vocês arranquem também o trigo. Deixem crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifadores:
Arranquem primeiro o joio e o amarrem em feixes para ser queimado. Depois, recolham o trigo no meu celeiro. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Quando rezamos o Pai Nosso, a segunda invocação com a qual nos dirigimos a Deus é: venha a nós o vosso reino. Depois de ter rezado para que o seu nome seja santificado, o crente expressa o desejo de que se apresse a vinda do seu reino. Este desejo brotou, por assim dizer, do próprio coração de Cristo, que deu início à sua pregação na Galileia, proclamando: completou-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e acreditai no Evangelho. Essas palavras não são minimamente uma ameaça, ao contrário, são um feliz anúncio, uma mensagem de alegria. Jesus não quer forçar as pessoas a converter-se, semeando o medo do juízo iminente de Deus ou o sentimento de culpa pelo mal cometido. Jesus não faz proselitismo, simplesmente anuncia. Ao contrário, a que ele traz é a boa nova da salvação, e a partir dela chama a converter-se. Cada um é convidado a acreditar no Evangelho. O senhorio de Deus tornou-se próximo dos seus filhos. Este é o Evangelho. O senhorio de Deus fez-se próximo dos seus filhos. E Jesus anuncia essa maravilha, esta graça. Deus, o Pai, ama-nos, está próximo de nós e ensina-nos a andar pelos caminhos da santidade. Os sinais da vinda deste reino são numerosos e todos positivos. Jesus começa o seu ministério cuidando dos doentes, quer no corpo, quer no espírito, de quantos viviam uma exclusão social, por exemplo, os leprosos, dos pecadores desprezados por todos, até por aqueles que eram mais pecadores do que eles, mas se fingiam justos. E como os chama Jesus? Hipócritas. O próprio Jesus indica estes sinais, os sinais do reino de Deus. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos ficam limpos e os surdos ouvem. Os mortos ressuscitam e a boa nova é anunciada aos pobres. Venha a nós o vosso reino, repete com insistência o cristão quando reza o Pai Nosso. Jesus veio, mas o mundo ainda está marcado pelo pecado, povoado por tantas pessoas que sofrem, por pessoas que não se reconciliam nem perdoam, por guerras e muitas formas de exploração. Pensemos no tráfico de crianças, por exemplo. Todas essas realidades são a prova de que a vitória de Cristo ainda não se concretizou totalmente. Muitos homens e mulheres ainda vivem com o coração fechado. É sobretudo nessas situações que aos lábios do cristão aflora a segunda invocação do Pai Nosso: venha a nós o vosso reino. Que é como dizer: Pai, precisamos de ti. Jesus, precisamos de ti. Temos necessidade de que em toda parte e para sempre tu sejas o Senhor no meio de nós. Venha a nós o vosso reino, que tu estejas entre nós. Por vezes, perguntamo-nos por que este reino se realiza tão lentamente. Jesus gosta de falar de sua vitória com a linguagem das parábolas. Por exemplo, diz que o reino de Deus é semelhante a um campo, no qual crescem juntos o trigo e o joio. O pior erro seria querer intervir imediatamente, extirpando do mundo aquelas que nos parecem ervas daninhas. Deus não é como nós. Deus tem paciência. Não é com a violência que se instaura o reino no mundo. O seu estilo de propagação é a mansidão, como nós ouvimos no texto proclamado hoje. O reino de Deus é certamente uma grande força, a maior que existe, mas não segundo os critérios do mundo. Por isso parece nunca ter a maioria absoluta. É como o fermento que se mistura com a farinha. Aparentemente desaparece, mas é precisamente isso que faz fermentar a massa. Ou então é como um grão de mostarda
que é tão pequenino, quase invisível, mas tem em si a impetuosa força da natureza, e quando cresce, torna-se a maior planta do horto. Neste destino do reino de Deus, pode-se intuir a trama da vida de Jesus. Também ele foi, para os seus contemporâneos, um sinal frágil, um evento quase desconhecido pelos historiadores da época. Um grão de trigo, assim ele mesmo se definiu, que morre na terra, mas só assim pode dar muito fruto. O símbolo da semente é eloquente. Um dia o camponês lança à terra um gesto que parece uma sepultura, e depois, quer esteja a dormir, quer levante-se de noite, de dia, a semente germina e cresce, sem ele saber como. Uma semente que germina é mais obra de Deus do que do homem que semeou. Deus precede-nos sempre. Deus surpreende-nos sempre. Graças a ele, depois da noite da Sexta-feira Santa, há uma alvorada de ressurreição, capaz de iluminar de esperança o mundo inteiro. Venha a nós o vosso reino. Semeemos esta palavra no meio dos nossos pecados e das nossas faltas. Ofereçamo-la às pessoas derrotadas e martirizadas pela vida, a quem conheceu mais ódio do que amor, a quem viveu dias inúteis sem nunca compreender porquê. Ofereçamo-la a quantos lutaram pela justiça, a todos os mártires da história, a quem se deu conta que combateu por nada e que neste mundo domina sempre o mal. Ouviremos então que a prece do Pai Nosso responde. Repetirá mais uma vez aquelas palavras de esperança, as mesmas que o Espírito colocou como selo da inteira Sagrada Escritura. Sim, venha depressa. Essa é a resposta do Senhor. Venho depressa. Amém. E a Igreja do Senhor responde: Vinde, Senhor Jesus. Venha a nós o vosso reino. É como dizer: Vinde, Senhor Jesus. E Jesus responde: Virei depressa. E Jesus vem à sua maneira, mas todos os dias. Tenhamos confiança nisto, convida o Papa Francisco ao final da sua catequese. E quando rezarmos o Pai Nosso, digamos sempre: venha a nós o vosso reino, para sentir no coração: sim, sim, venho e venho depressa. Amém. Celebremos com alegria o nosso encontro. Jesus Cristo é nosso ponto de união. É o caminho que nos leva para a vida, a verdade que nos traz libertação. Formamos a igreja viva, que caminha para o reino do Senhor, vivendo em comunidade. Nós faremos deste mundo ser melhor. Senhor, teu é o reino de justiça e paz. Onde há ódio, indiferença, violência e exploração, aí não estás, porque tu és amor e compaixão. Ajuda-nos a compreender que teu reino começa em nós e entre nós, nas relações que estabelecemos com nós mesmos, com os outros e com a tua criação. Teu reino é o das bem-aventuranças. Não está preso a dogmas, doutrinas e ritualismos desligados da vida. Não pode ser comprado ou negociado. Não aceita a hipocrisia e a manipulação. Fazei-nos, Senhor, teus seguidores fiéis. Não nos deixes desanimar diante dos desafios deste mundo, mas permita-nos descobrir os sinais do teu reino, acolhê-lo e testemunhá-lo. Que o amor nos mostre o caminho. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais o
Chegamos assim ao final da nossa reflexão de hoje. Que o Senhor nos conceda a graça de sempre perseverar nos caminhos do reino, anunciando esse reino de paz, de amor e de justiça. Que sejamos sempre mensageiros da esperança e que o reino de Deus chegue depressa. Vem, Senhor Jesus. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem. O nosso olhar se dirige a Jesus. O nosso olhar se mantém no Senhor. O nosso olhar se dirige a Jesus. O nosso olhar se mantém